Pensa só na cena. Dia de eleição no seu clube do coração. Tudo pronto, e aí, de última hora, a justiça bate na porta e, pum, cancela tudo. Pois é, isso não é roteiro de ficção, não. Aconteceu de verdade e abalou as estruturas do Confiança Esporte Clube. Hoje, a gente vai mergulhar numa história de poder com acusações de fraude e uma batalha que foi parar nos tribunais. E a bomba estourou exatamente no dia D, sabe? Em 17 de março de 2026. Já estava tudo pronto para votação, quando de repente chegou uma ordem judicial. Pode parar tudo. Imagina a confusão. Urnas lacradas, candidatos em campanha. E aí vem a notícia de que a eleição estava suspensa. Foi um verdadeiro caos. Mas espera aí, por que cancelar tudo assim em cima da hora? A juíza usou uma expressão que é a chave para entender isso. Efeito cascata de nulidades. Pensa nisso como um dominó. Se a primeira peça, no caso, a própria regra da eleição, estivesse errada, tudo que viesse depois poderia desmoronar. Contratos, decisões, tudo poderia ser invalidado, um por um. O clube ficaria paralisado. Então, a suspensão foi, na verdade, para evitar um desastre administrativo muito maior. Ok, então como é que se chegou a esse ponto de uma intervenção da justiça? A resposta para isso não está no dia da eleição, não. A gente precisa voltar alguns meses no tempo para uma Assembleia Geral que acabou virando o epicentro de toda essa controvérsia. A crise tem uma linha do tempo bem clara. Por décadas, o clube seguiu seu estatuto original, lá de 1953. Mas em agosto de 2025, uma Assembleia mudou as regras do jogo. Essa mudança levou à convocação da eleição em março de 2026, que, por sua vez, acendeu o alerta na Justiça e resultou na suspensão do dia 17. Tá vendo? Uma coisa foi levando a outra. E aqui a gente encontra a primeira grande bandeira vermelha que a Justiça viu. A Constituição do clube, o Estatuto Antigo, exigia no mínimo 15 dias de aviso para uma Assembleia. E o que aconteceu? A convocação foi feita com apenas 4 dias de antecedência. Essa pressa toda levantou uma suspeita, né? Será que a intenção era limitar a participação e o debate entre os sócios para aprovar tudo mais fácil? Mas, olha, esse prazo apertado foi só a pontinha do iceberg. As acusações que vieram à tona depois são muito mais graves e colocam em xeque a validade de todo o processo que mudou as regras do clube. A lista de problemas apontados é extensa. Primeiro, o quórum. Será que tinha gente suficiente na Assembleia para aprovar uma mudança tão grande? Segundo, a diretoria teria atropelado o Conselho Deliberativo, que é quem deveria fiscalizar o processo. E a acusação mais séria de todas, a suspeita de que documentos foram falsificados para fazer tudo parecer legal. E a acusação mais bombástica vem de quem deveria ser o guardião das regras, o presidente do Conselho Deliberativo, Williams Giuseppe. Ele afirmou com todas as letras que a assinatura dele foi falsificada na ata da Assembleia e no novo estatuto. Isso transforma uma disputa administrativa num possível caso de crime. Beleza, mas quem são as figuras centrais nessa batalha pelo poder dentro do Confiança? Conhecer os protagonistas é essencial para a gente entender essa disputa. De um lado, a gente tem o Williams Giuseppe, o presidente do conselho, que foi quem entrou na justiça alegando que as regras foram quebradas. Do outro, o José Wilson do Nascimento, o presidente do clube, que estava tentando a reeleição com base nessas novas regras. E no meio de tudo, a juíza Andréa Targino, que teve que tomar essa decisão drástica de parar tudo. E para entender o contexto completo do presidente do clube, tem um termo jurídico que é fundamental aqui: improbidade administrativa. Basicamente, de forma bem simples, é quando um gestor comete atos ilegais. E isso pode trazer consequências bem sérias. E por que isso importa aqui? Porque o presidente José Wilson do Nascimento já tinha sido condenado antes por improbidade e fraude em outro caso. Ele até perdeu os direitos políticos por 7 anos. Essa condenação, mesmo não sendo ligada ao clube, adiciona uma camada de desconfiança sobre a gestão dele e levanta perguntas sobre as motivações para essas mudanças no estatuto. A decisão da juíza não foi só parem a eleição, não. Ela veio com um pacote completo de ordens com consequências bem imediatas para a diretoria do clube. As ordens foram bem claras. Primeiro, suspender a eleição na hora. Segundo, e talvez o mais importante, uma ordem de transparência total. A diretoria foi obrigada a apresentar 6 anos de prestações de contas, de 2019 a 2025. E terceiro, um recado bem direto: se não cumprirem, vai ter multa. E qual era o preço por não cumprir? Uma multa diária de R$ 1.000. E essa multa pesaria tanto no bolso do clube quanto no do presidente.
Foi uma forma bem clara de pressionar pela apresentação dos documentos e garantir que a ordem da justiça fosse levada a sério. Mas, sabe, essa história toda vai muito além do confiança. Ela serve como um grande alerta para qualquer clube de futebol. É um caso que expõe as fragilidades da governança no esporte e a importância da transparência e da participação dos sócios. As lições aqui são bem claras. O estatuto de um clube não é um enfeite, é a lei. Um conselho deliberativo precisa ser forte e independente para fiscalizar a diretoria. E o mais importante, a bagunça administrativa fora de campo, uma hora ou outra, sempre acaba respingando no desempenho esportivo e no futuro da instituição. No fim, a questão que fica é muito maior do que só quem vai ser o próximo presidente. Depois de uma crise de legitimidade tão profunda, como é que um clube reconquista aquilo que o próprio nome dele representa? A confiança dos seus sócios e torcedores. A resposta com certeza não vai ser encontrada só dentro das 4 linhas. Ela vai ter que ser construída na transparência e no respeito às regras do jogo democrático.